1, 2, 1, 2, 3, 4. Olá pessoal, como previsto, né? Vamos iniciar aqui essa live voltada para os 5 temas, né? Para os iniciantes do baixo. Primeiramente eu agradeço o cuidado de todos vocês aí, né? De ter se manifestado e tal. Muito obrigado mesmo. E estou aqui à disposição de vocês. Deixa eu baixar um pouco mais alto aqui. Não, acho que está dando para vocês verem. Pois é. Eu estou com um baixo Precision da ACS, feito pelo Ademir, lá em Belo Horizonte. E um baixo preciso com captador da Delano, um instrumento muito bom. O Krav Maga do Porto perguntou: maior dificuldade é tocar instrumento, a maior dificuldade é tocar instrumento e afinação. Eu nem sei tocar instrumento. Sei. E ainda menos afinação. Ah, tá. Bom, eu tenho uma pergunta de um amigo que ele perguntou assim, como é que faz, né, para afinar um instrumento, para tocar o baixo, né? Então tá. Então, olha só. O baixo é um instrumento. Não vou falar ele no período barroco, vou falar só no período clássico. Ele teve 4 cordas, né? Ele tem 4 cordas, melhor dizendo. E a afinação dele é em quartas, diferente das cordas normais da orquestra, né? E ele é um instrumento que oriundo da viola da gamba, né? Que é da família dos alaúde, né? Depois veio o violone, né? E depois veio o contrabaixo. E é um instrumento afinado em quartas. E você também pode utilizar outras afinações também. Eu geralmente trabalho muito com afinação normal mesmo. Quando você vai começar a estudar o baixo elétrico, né, é importante você ter cuidado com a parte da digitação, né, tanto da mão esquerda quanto da mão direita, quando você vai trabalhar o pizzicato. O que é pizzicato? Pizzicato é o movimento que você faz com os 2 dedos, né, o indicador e o segundo dedo anular, né? Anelar. Então, e com ele você vai alternando. E assim você vai tirando o som no instrumento. Eu vou plugar aqui e vou mostrar para vocês. Então, isto é o pizzicato. Olha só. Ok? Troquei 4 vezes em cada corda. As cordas estão afinadas em intervalo de quarta. Então a primeira nota de baixo para cima, ou a primeira corda, ele é afinada em sol. Então vai sol, 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 sol. Depois vem a ré, 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 ré. Lá, 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 lá. Mi, 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 mi. Isso. Dedo médio. Obrigado aí. Dedo médio, gente. Indicador e médio. Isso aí. Bom.
Então o pizzicato ele serve para você tocar as notas, né? Fazer as notas. Já a mão esquerda, ela tem a função de fazer a modulação dessas notas, né? Que aqui começando, se essa nota solta é o Mi, essa apertada na primeira casa é o Fá, Fá sustenido, Sol, Lá, Lá bemol, Lá natural, Lá sustenido e assim por diante. Ok? Então eu fiz toda a extensão da nota mais grave até a nota mais aguda na primeira corda, na quarta casa. Que nota é essa? Essa última. Se aqui é Sol, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si natural, né? Si. Ok? Então é isso. Então assim funciona essa questão mecânica, né? Do baixo. Outra coisa que me perguntaram é qual a outra pergunta, ou assistência? Sobre aquele baixo ali do Hammer, você está usando ele em tom abaixo ou tom normal? A assistência está me falando aqui o seguinte. A outra pergunta foi a respeito do outro baixo, o Hammer, se eu estou utilizando ele com afinação normal ou estou utilizando uma outra afinação. Bem, eu vou trocar de instrumento agora aqui rapidinho. Aqui está o Hammer, né? E esse baixo ele tem algo interessante porque aqui atrás ele tem essa mecânica que faz ele descer um tom abaixo. Quer dizer, a corda está afinada em Mi, ela passa para Ré. Mas esse instrumento aqui eu estou trabalhando com ele na afinação normal. Mi, Lá, Ré, Sol, mesmo, tá? Muito normal. Mas geralmente eu costumo utilizar uma outra afinação. Então, Mi, mesma coisa, né? Bem, então, uma coisa que é extremamente importante é vocês tomarem cuidado com relação à duração das cordas, duração das notas, né? Não deixar que um harmônico venha atrapalhar a nota proposta, né? Então, essa coisa de filtrar as notas também é muito importante. Então, basicamente, no início, para quem está iniciando, é isso, né? Você procurar um método também que venha proporcionar a você este estudo, né? Do baixo. Outra coisa aqui, deixa eu ler aqui umas. Não, tá beleza. Muito obrigado aí, meu irmão. Obrigado, meu Beto. Então é o seguinte, uma coisa que eu tenho colocado assim na minha vida pessoal como músico, né, que a gente, quando você vai fazer uma
uma apresentação, você vai fazer um estudo, ou você vai fazer uma gravação, qualquer coisa voltada a isso, uma coisa importante é que você mantenha a sua consciência do que você vai fazer no baixo de uma forma bem simples, né? Que todas as pessoas escutam o que você está fazendo. É logicamente que existe várias vertentes da linha do baixo, dentre elas desde o country até o fusion, né? E você vê um ponto bem importante para quem está iniciando, que é a questão do que você ouve, né? Você projeta, você toca o que você ouve. Então, se você ouvir um estilo de música específico, fica muito difícil para que você venha desenvolver uma outra linguagem, né? O que eu quero dizer é que se você só escutar um estilo musical, ficará bem difícil quando você for submetido para você tocar um estilo o qual que você desconhece, né? Por exemplo, blues. Todo mundo pensa que blues é tudo igual, né? Vocês estão enganados, porque blues existe diferentes vertentes do blues. Existe o traditional blues, existe Mississippi blues, existe Delta blues, existe uma variação muito grande, né, do blues. Muitas pessoas pensam que o Jimi Hendrix ele tocava rock and roll. Não, ele tocava blues. A forma das músicas dele, grande parte era blues, né? Quando você vai fazer um estudo sobre blues, você vai descobrir que muitas músicas pop têm a forma de blues, 12 ou 16 compassos, né? Então, são coisas que são muito importantes, né, quando você começa a se dedicar ao estudo. O que eu falo, o que eu quero dizer com você estudar o instrumento? Quando você estuda um instrumento, não significa que você vai se deter à escala, a arpejo, a two-hand, né, ou slap. Não é especificamente só técnica. Você tem que estar aberto para desenvolver todo conhecer todo mundo do baixo, né? Você tem que estar ligado que o baixo ele é um universo, entendeu? Que ele interage com todos os outros instrumentos, né? Por ele ser um instrumento grave, é obviamente que as notas são muito evidentes. Embora que a guitarra ela trabalha uma frequência mais aguda, e por trabalhar com acordes também, ela fica mais em evidência, assim, em termos popular dizendo, né? As pessoas escutam mais guitarra do que o baixo, né? O som da guitarra tá muito bom e você acha que o baixo tá mais fazendo um fundo assim, tal. Mas se você prestar atenção, todas as músicas pop, a linha do baixo, ela é alta em termos de volume, igual ou um pouco mais alto do que a voz principal ou a melodia principal, né? Você pode pegar os grandes hits do Michael Jackson, ou do Prince, ou do Coldplay, ou do Elvis Presley, ou de toda a linha da música pop. Você vai escutar a linha do baixo muito na frente, né? Justamente pela essa importância. Mas o fato de estar bem à frente não significa que a gente não trabalha com dinâmica, porque existem passagens que a gente tem que respeitar essas passagens. Quando nós vamos trabalhar na parte do fusion, que você trabalha com fraseado, com frases melódicas, que algumas vezes coincide que é uma passagem de uma bateria ou é uma intervenção de um saxofone, um instrumento de sopro, né? Que seja qualquer um instrumento de sopro, trompete, trombone, né? Tal.
então a gente faz a frase junto, significa que você tem que tocar um pouco mais abaixo do volume do outro instrumento que está fazendo esse mesmo som uníssono contigo. Mas o som uníssono não significa que seja a mesma nota. Pode estar em intervalos diferentes, pode estar em intervalo de quinta, pode estar em intervalo de terça, maior ou menor, depende do que o arranjador fez, né? Então, quando a gente toca o baixo, a gente tem que ter o critério de sempre estar percebendo o que está acontecendo no arranjo da música, né? Uma outra coisa importante para quem está iniciando, e refrisando mais uma vez, ouvem o máximo de música possível, porque isso será o seu esteio, isso será a sua base para que você venha desenvolver a sua própria linguagem. Se você gosta de um baixista X, Y, isso é indiferente. Mas você tem que escutar músicas brasileiras, você tem que escutar música europeia, você tem que escutar música oriental, você tem que escutar música do continente africano, entendeu? Quer dizer, você tem que se tornar uma pessoa que tenha o mínimo de conhecimento da música do mundo, world music, entende? Né? E ouvindo essa linguagem vai proporcionar a você, como iniciante, a possibilidade de ter os critérios e não só os critérios, mas também ter o conhecimento de como interagir com os outros músicos, né? É fácil? Não é fácil não, não é? É impossível? Também não. É muito fácil. Isso é uma questão de respeito, você respeitar o próximo, né? E estar pronto para servir ao próximo. Essa é a função principal do baixo. Nem mais e nem menos. Pode ser até um solo, né? Mas você tem que ter o critério e o respeito mediante aos músicos que estão te acompanhando. Porque a gente não faz um solo 100%. Não é? Não existe uma música que começa com um solo início. Não, você pode ver até os bebop. O tema, chega uma hora que o tema para e começa a parte da improvisação. E depois o tema volta de novo. E o tema pode voltar de uma forma diferente, né? Então, assim, esse respeito é necessário ter esse conhecimento. E esse conhecimento que vai realmente trazer a vocês que estão iniciando, evitar os problemas, entendeu? Entre ensaio, estudo, concerto e gravação, ok? Alguém me perguntou aqui? Que dia vai falar sobre o fretless? Ah, tá. Que dia que eu vou falar sobre o fretless? Bom, eu posso organizar para falar sobre o fretless no próximo vídeo. Eu posso falar especificamente sobre fretless baseado no contrabaixo acústico, né? Embora que o fretless é um instrumento que não possui traste, né? Então você tem que manter a forma da mão diferente da forma da mão do contrabaixo acústico. São instrumentos diferentes. Apesar que os dois não possuem os trastes, né? Em alemão chama-se Bunder, né? Só tem o espelho, né? E para isso a gente tem que tomar o cuidado para que você não toque desafinado. E aí entra aquela questão das 5 dicas que eu deixei, né? Falando a respeito da respiração, da postura, entende? E isso tudo é um conjunto de coisas que ele vem se desenvolvendo com o tempo, né? Outra coisa também, se você pretende comprar um baixo fretless, né? É bom você escutar as pessoas que fizeram gravações com este instrumento, com o fretless. Isso vai proporcionar a você uma sonoridade
em que tipo de captador que você vai trabalhar, se é um captador do braço ou captador da ponte, você vai trabalhar com os dois captadores, que tipo de som que você vai utilizar, que tipo de efeito que você vai colocar no seu baixo, né? No fretless, você vai colocar um pouco de reverb, um pouco de delay, né? Então, quais são os baixistas que eu sugiro que você escute, né? Entre eles o Jaco Pastorius, né, que foi realmente o ícone, né, no baixo fretless. Eu já dei meu depoimento a respeito do Jaco, né? Ele foi uma pessoa muito iluminada, né? Mal compreendida, tinha problemas também particulares, mas uma das coisas que eu sempre deixo meu respeito para com o Jaco, que ele foi um excelente pai, sabe? E eu tinha algumas aversões sobre Jaco, porque tudo que chegava para mim era muito negativo. Então, tanto é que eu fui começar a estudar um pouco sobre o Jaco por uma imposição de um professor que eu tive aqui na Europa. Ele me impôs que eu tinha que tocar, né? E como eu fazia parte, eu era aluno dele, e ele me falou de forma muito catedrática: se você não estudar o Jaco, você não vai ter nota. Eu falei assim, que isso? Então, se ele é, né, desse jeito, vamos fazer o que o mestre manda, né? E aí eu toquei umas 2, 3 músicas do Jaco, e eu fiz o meu próprio arranjo, né? Fiz a minha versão a respeito das músicas que ele me pediu para que eu tocasse, e ele ficou bem satisfeito, né? E surpreso da forma como eu interpretei as 3 peças do Jaco Pastorius. Mas eu não sou uma pessoa que eu tiro todo o repertório do Jaco. Já tem muita gente que faz isso. Eu deixo para as pessoas que têm essa vocação de tirar toda a obra do Jaco, né? Eu acho muito interessante porque é muito trabalhoso, né? Porque tem certas passagens que o Jaco faz que é uma linguagem própria dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que ele tem uma linguagem tão ampla no baixo que ele tem uma identidade. Quando você escuta o Jaco Pastorius, você fala, isso aqui é o Jaco Pastorius. É como se fosse o período barroco, Johann Sebastian Bach. Você não consegue tocar Bach sem a técnica que já existia, mas que ele aprimorou. Não tem como você tirar uma peça toda de Bach só na orelhada, só no ouvido. É muito trabalho, porque existe contraponto, existe várias vozes ao mesmo tempo, 2, 3, 4 vozes ao mesmo tempo, que elas se entrelaçam, entende? Então, se você não tiver essa técnica, não tem como, é muito difícil, é muito pesado para que você sozinho venha tocar uma peça de Bach, né? E o repertório de Bach é muito extenso. Então, quando você se dedica à obra de Bach, eu falo com vocês, você vai ter que dedicar a sua vida toda, entendeu? Em função da obra de Bach. Como vários pianistas fizeram, como vários organistas fizeram. 20 anos estudando, 30 anos estudando as peças de Bach. Entende? Então, assim, quando você dedica para um estilo, uma forma de tocar, você tem que ser muito, muito concentrado a isso. Então, eu desenvolvi minha linguagem, né? Como que eu desenvolvi essa linguagem? Aos trancos e barrancos, porque na década de 80, 90, eu tinha muita dificuldade financeira, né? E eu não tinha como comprar, não tinha DVD, não tinha fita cassete, não tinha nada. Então eu ia em alguns locais e escutava as músicas e conseguia gravar as músicas na cabeça. E chegava em casa e tocava num violão que eu falei, né? Que eu usava, eu desafinava as cordas, né? Deixava ela bem grave para soar um pouco próximo ao baixo, e ali eu começava a estudar,
né, eu tocava as peças, né? Isso foram por muitos anos, foram 6 anos, né? Então, assim, eu vejo que tudo é possível quando você tem uma determinação, quando você tem a sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria de saber ouvir, o que ouvir, como tocar, né? Isso é muito importante, né? A virtuosidade que a gente vê nos violinos, tipo Paganini, né? Que vamos pegar pesado, vai ficar já de cara no Paganini, né? Que é uma escala limpa, muito registro agudo, né? E muita velocidade, muito controle dinâmico, né? Aquelas notas muito rápidas, muito sutil, você ouve todas as notas. Então, assim, é um grande trabalho. E também, passando para o baixo, né? Você precisa de ter muita técnica, muito controle de cada nota no pizzicato, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Tomar cuidado com relação às musculaturas, né? Fazer sempre um alongamento antes de você começar a tocar, né? Fazer um alongamento antes. O contrabaixo acústico exige muito esse alongamento, né? Quando você vai trabalhar na parte do capotrasto, né? Que é a parte mais aguda do espelho do baixo, né? Então você tem que utilizar o polegar e aí automaticamente você tem que ter um controle, né? Das notas, o controle de respiração também, como eu falei, né? Entre as 5 dicas, né? Sobre a importância da respiração. Vou dar uma lida aqui. O Gilberto está aí junto conosco. Pois é. Então, se vocês tiverem alguma outra pergunta aí sobre... Me escreve aí que eu vou dar uma lidinha aqui. A gente pode já ir para os finalmente, tá joia? Eu agradeço a todos vocês aí que estão junto comigo aqui. O objetivo desse projeto, né, é fazer com que vocês que estão aprendendo, estão começando a entrar no mundo da música, vocês que estão querendo se tornar baixista, né, eu dou maior apoio a vocês e vejo que não existe limite de idade para aprender um instrumento, seja ele qual for, né? O segredo você tem que ter um ouvido apurado. Como que se exercita isso? Ouvindo, né? Não existe segredo nenhum. Existe uma matéria para quem estuda academicamente que chama-se percepção musical. Na percepção musical você vai descobrir e você tem que discernir quando um acorde ele é maior, menor, aumentado, diminuto, né? O professor dá o acorde, você tem que falar, esse acorde é aumentado, isso aqui é diminuto, tal. Né? Quando ele faz uma escala, ele vai falar que escala que é essa, né? Isso é treinado, né? E com o tempo, né? Tem pessoas que levam um tempo menor, tem outras pessoas que levam um tempo maior, mas é aberto a todos, né? Não existe essa questão o fato de eu ser menos jovem, igual o Nestor Lumbida falava comigo, né? Sobre as pessoas que não são tão jovens, né? Que as pessoas ficam um pouco intimidadas ou ficam um pouco assim achando que não é mais para eles, entende? Mas na verdade não é isso, né? Tudo parte de você, né? Se caso você tenha condições de comprar um instrumento bem simples, compre os instrumentos simples, né? Hoje em dia, no Brasil, é muito fácil você conseguir comprar um baixo. Mas quando você for comprar um baixo, você leva um profissional junto com você. Uma pessoa que conhece desse instrumento aqui, ó, do baixo. Tá ok? Porque isso vai facilitar para você. Agora, se você queira estudar um outro instrumento, guitarra, leva um professor de guitarra, leva um amigo seu que conheça de guitarra, né? Porque isso vai facilitar na forma de você
adquirir um bom instrumento. Vou dar uma outra lida aqui. É porque eu fiz uma live que eu só utilizei o microfone do aparelho aqui do celular e ficou muito baixo. E dois amigos, o Antero Vilhena e o Ricardo Campelo, me disse que eu tinha que dar um jeito. Aí eu tenho esse fone e futuramente eu pretendo comprar um microfone de lapela para que chegue um sinal melhor para vocês, uma interface bacana e uns monitor de Deus e uma mesinha também da glória, né? Então é isso. Bem, então, em resumo de tudo, eu vejo que você, como estudante, como músico, toca o que você ouve. Eu, na década de 90, eu dei a sorte, digamos assim, que eu escutei muita coisa boa. Coisas boas que são boas até hoje. Entende? Eu escutei desde, vamos colocar, Monte Verde até Schoenberg, né? Então tudo que é ligado a isso eu escutei, né? Eu ia para a biblioteca lá da UFMG e ficava o dia inteiro lendo biografia e estudando. Então é isso, né? E tem muitas coisas que eu desconheço, muita coisa que eu desconheço e estou pronto para ouvir e aprender, né? E aí, nesse período, eu escutei muita coisa gospel, né? Porque eu vim, né, 90% do som da igreja, né? Mas eu nunca toquei worship, não. Eu acho o worship muito legal, acho bacana, né? Tal, mas eu me lembro quando começou o worship, mas é uma forma de estilo interessante de tocar, mas eu escutava outras coisas. Eu escutava música muito mais bem arranjadas. Não estou desmerecendo, mas qualquer músico, quando pega um worship, vê que tem 2, 3, 4, 5 acordes. A música brasileira, ela não se resume em 4, 5 acordes. Diz seguinte, o samba de uma nota só, né? Esse sambinha é feito... Aquilo ali é zoeira, você sabe que ele não tem uma nota só. Não tem uma nota só. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Né? Então é o seguinte... o Ricardo está perguntando aqui se dá para tocar Stravinsky no baixo. Bom, dá para você tocar talvez um tema, né, da Sagração da Primavera. Eu nunca toquei isso na minha vida, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Nó, tá vendo? Já é difícil. Tô relembrando, nem sei o tom, se esse é o tom. É isso. Pam 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 param. Pam 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 param. Ta 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 ta. Pam 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 para. Pam pam para ta 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 ta. Pam 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 piram. E assim vai, né? Sagração da Primavera. Tem Petrusca, né, que são peças que foram feitas para balé, né? Algo assim muito inspirador, tanto para a trilha de filme, né? E eu escutava isso praticamente todos os dias. Eu escutava Béla Bartók, escutava Bach, escutava Schumann, Chopin, Beethoven, escutava Mendelssohn, né? Escutava Handel, né? Escutava... Gente, é muita coisa que eu escutei. Então, quando veio a onda do worship, né, do gospel, assim, atual, né, que era tudo bem marcado, a linha de baixo, né,
Paralalilarom, paralalilaroram, paralalilaroram, paralalilaroram. Assim vai, né? Então, é bom, é fácil, só que eu escutava outra coisa. Então isso não tinha como eu ter uma apreciação ou me atentar para isso, que eu já estava envolvido já com outro tipo de música, né? Ronquenole, por exemplo, né? Fred Hammond, né? E entre outros, né? Então que é um gospel shop, né? Então é o seguinte, eu fui influenciado por esse tipo de música, não tem como abrir mão disso, né? E isso me influencia também quando eu toco, faço as minhas gravações aqui. Ah, sim, pode ser feito sim um arranjo da Carmina Burana, sim, é bem... Carmina Burana, ela tem uns trechos bem pesados, né? Assim, os acordes são bem, né? Mas Stravinsky não perde também não. O Stravinsky, Bela Bartók também, tem muita coisa interessante dessa densidade, né, harmônica, né? E muitos roqueiros, se vocês parar para pensar, escutam até hoje, né, esse estilo de música clássica e aplicam, né, nessa música moderna, o rock, né? É logicamente com uma outra roupagem, né? Mas quando você escuta, tem muita coisa interessante, né, que você vai descobrindo que, então essa composição, na verdade, ela surgiu há 200 anos atrás. E aí fizeram uma releitura. Isso é interessante, que eu vou fazer só um pequeno comentário a respeito de uma música do Coldplay. Chama-se Talk. Que ela foi inspirada numa música do Kraftwerk. Só que o Kraftwerk é uma música de pop technic, é tecnopop, né? Com as músicas eletrônicas. Uma banda assim que me influenciou muito também. Então, quando eu escutei a primeira vez essa música na rádio, eu tomei um susto, porque eu sempre imaginava, né? E aí eles puseram letra na música, mas você vai ver que a harmonia é igual, acho que até a tonalidade é igual, entendeu? Computer Love chama-se essa música, né? Do Kraftwerk. Talk, Coldplay. Então é o seguinte, essa influência, né, de releitura, isso é muito interessante, né? Gente, eu vou me despedindo, né, agradecendo a vocês, e vou fazer uma live próxima aí também. Estou com outros projetos também que vou manter vocês informados. Esses 5 itens que foram gravados, ele vai para o YouTube, né? Sérgio Wagner Bass, lá no YouTube. E está sendo editado pelo meu amigo Beto Carlos. Lá no Espírito Santo, um irmão de Deus que me ajudou muito nessa edição, muito profissional. Se caso vocês precisarem de qualquer coisa ligado a esse tipo de trabalho, ele está disposto para ajudar vocês, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês aqui. E o mais importante é que esse vídeo vai estar para vocês lá, e eu creio que vai trazer esse despertamento com relação à responsabilidade
de ouvir vários gêneros musicais. Tá bom? Só para finalizar uma experiência que eu tive, na década de 90, eu conheci um casal angolano e eles ficaram cerca de 1 ano e meio em Belo Horizonte, aguardando a oportunidade de gravar um CD, porque eles não tinham encontrado um músico que tocasse música africana. Eu digo música africana, é música africana mesmo. Né? Não é música pop, não. É música africana. E aí eles me conheceram e me perguntaram se eu queria fazer essa produção com eles. Eu disse que... Eu fiquei até... Falei assim, gente, eu nunca toquei música africana na minha vida, né? Eu gosto de música norte-americana que tem a ver com os americanos, os afro-americanos, né? Mas eu estou aqui à disposição de vocês. Eles me passaram 2 CDs, me emprestaram 2 CDs para mim ouvir. Eu fiquei cerca de 3 semanas escutando esses CDs e eu não consegui tocar nada. E cheguei para eles e falei assim, olha gente, vocês me desculpem, mas é um alto nível, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eles falaram comigo o seguinte, não, Deus vai te iluminar e você vai descobrir como que é. Fica mais uma semana e ouvindo, e você vai descobrir, nós vamos estar orando aí, e você vai conseguir. Aí teve uma vez que eu estava no centro de Belo Horizonte, e eu estava muito preocupado porque meu tempo já estava acabando, e aconteceu que algo me deu um clique na minha mente. Falei assim, o baixo na música africana, ela não é em termos convencionais pop, é uma linguagem. E essa linguagem você tem que saber, você tem que descobrir como é essa linguagem. Eu fiquei aquilo na cabeça. Uma linguagem. Aí eu comecei a prestar atenção nos dialetos africanos, na forma como os africanos conversam. Eu não entendi nenhuma palavra, mas eu comecei a imitar o som das palavras quando eles conversavam. Então eu pedi para que eles conversassem no dialeto deles. E a esposa falava um dialeto e o marido, né, era um casal, então falava outro dialeto. Aí eu pedi assim, conversa entre vocês agora, por favor, no dialeto da sua esposa. Aí eles conversaram. Agora, por favor, conversam com o dialeto do seu marido. Aí eu, assim, beleza. Aí eu falei assim, pronto, pode parar. Eles pararam, eu peguei o baixo e comecei a fazer o som no baixo. Né? E eles ficaram impressionados. E na semana seguinte nós gravamos o CD todo. Que realmente era a linguagem que me faltava. A compreensão e o respeito por essa linguagem. Né? Hoje em dia existem vários tutoriais que explicam e mostram como que você toca a música do Zaire, né? De Uganda, né? O Zaire é próprio a República do Congo, né? Que é onde que tem a música mais que influencia todo o continente africano, né? E a música angolana, né? Então é o seguinte, eu fui e consegui, com a graça de Deus, fazer essa gravação. E quando eu escutei o CD, eu fiquei bem impressionado, porque realmente ficou parecendo realmente um nativo, né, tocando. Mas eu realmente passei por um bom tempo sem ter condições de conseguir tocar da forma correta. Então é isso. A linguagem, ela tem que ser estudada. Seja de blues, jazz, rock, soul, pop, R&B, todos os estilos, ouvem tudo, né? Tentam absorver o máximo possível. Não existe baixista o melhor ou o pior, todos eles são baixistas, porque ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo tenta tocar igual o Jaco foi só um Jaco Pastorius.
né? Existe americanos que tocam igual o Jaco, vários brasileiros também tocam todas as peças do Jaco igual ao Jaco. Existem japoneses, não? Os japoneses é que nem precisa nem entrar em detalhes, né, gente? Porque eles são extremamente disciplinados e quando eles pegam para tirar alguma coisa, eles tiram igual, né? Então, existe o mundo todo tocam, fazem igual, né? Mas o Jaco foi um só. Você é um só. Eu sou eu. Não existe nenhuma cópia. E isso é muito importante que vocês tenham em mente. Sim. O Ricardo está me dizendo aqui, no próximo live falar um pouco sobre o baixo no AMB. Sim, eu posso falar um pouco sobre isso, sim. Que também é muito utilizado no gospel, né? Porque saiu do gospel. Muitas coisas que tem hoje saiu do gospel. O hip hop saiu do gospel, do blues, né? As canções dos negros africanos, né? Norte-americano, e também as canções do Brasil também, né? Se vocês pararem para analisar, a música brasileira ela é extremamente rica, né? Em termos de tanto melodia, harmonia, o ritmo, né? Baden Powell, por exemplo, no violão, né? Existem vários outros músicos também que são extremamente importantes na história da música brasileira, né? Que influencia toda a Europa, que influencia todo os Estados Unidos, o Japão, né? Então, assim, nós somos as pessoas que que estamos trabalhando para o futuro, né? Dos nossos jovens e tal. Parece que eu estou falando como se fosse velho, né? Jovem eu já não sou mais há muito tempo, né? Mas eu digo no sentido de não perdermos a nossa essência, a nossa raiz, no sentido da musicalidade, entendeu? Da forma como nós encaramos as dificuldades, né? O brasileiro ele é expert de lidar com as desigualdades e as lutas do dia a dia, né? Cada brasileiro eu acho que deveria ganhar um título de doutorado, né? Doutorado honoris causa, né? Doutor. Mas é isso. Eu me despeço aqui de vocês, agradeço a cada um de vocês e todas essas 5 dicas, elas já estarão, creio que em breve, lá no meu canal, né? No YouTube. E muito obrigado por tudo, né? Vocês divulguem, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por tudo e até breve.